Falar de agricultura, pessoal, remete a muitos assuntos. Eu costumo dizer que a agricultura é o braço forte dessa terra e é responsável aí pela alimentação desse nosso mundo. Mas algumas pessoas associam, principalmente ao Brasil, a utilização de químicos, dos defensivos agrícolas em grandes quantidades. Porém, algo que essas pessoas esquecem. Nós, aqui no Brasil, somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E aí, ao mesmo tempo, precisamos da utilização em volumes maiores. Mas a gente foi a São Paulo, fomos na UPL e a gente vai conversar agora com o Juliano, que vai explicar um pouquinho para nós. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, se não o maior produtor de alimentos do mundo. Obviamente, para você ter a maior produção de alimentos, você tem a maior área agrícola plantada. Então, a gente planta aí a casa de 80 milhões de hectares, aonde, por você ter uma área grande como essa, você precisa manejar. Nós vivemos num país em condições tropicais, onde o desenvolvimento de micro-organismos, onde o desenvolvimento de pragas, plantas daninhas, doenças, é maior do que em países de clima temperado. Primeiro, você tem uma área que é a maior área do mundo agrícola. Você tem um ambiente propício a surgimento de pragas, doenças e o crescimento de plantas daninhas. Obviamente também para a produção de alimentos, mas você precisa manejar tudo isso. Como é que você maneja tudo isso? Você maneja com produtos tradicionalmente já utilizados. Isso faz com que o Brasil tenha, obviamente, um uso em volume maior que em outros países quando vai comparar o total. Isso não quer dizer que o Brasil seja o maior utilizador de produtos tradicionais ou químicos por área tratada, porque o manejo hoje que o agricultor brasileiro tem em suas lavouras é exemplo para o mundo inteiro. Então, como sendo exemplo para o mundo inteiro, já existe uma racionalidade no uso desses produtos tradicionais. Agregado a isso, o mercado brasileiro tem crescido cada vez mais com o uso e aplicação de produtos naturais e biológicos, para fazer esse balanço também de manejo, de controle de resistência, de produtividade e maior eficiência no campo. Então, quando a gente pega e fala que o Brasil é o maior usuário de produtos tradicionais, é uma verdade, pela sua área. Mas ele é o maior usuário em termos de proporção ou na proporcionalidade? Não. Aí ele fica na 10ª posição. Outros países utilizam por área muito mais produtos tradicionais do que o Brasil. O Brasil hoje planta ao redor de 8% da sua área total. Preserva mais de 60% da sua área territorial. Quando nós pegamos e olhando toda a área que pode ainda ser utilizada, porque a gente falou de 60 mais 8, tem 68 e tem a área urbana, mas nós temos toda uma região, toda uma área que são de pastos degradados e que nós podemos fazer crescer com produção de alimentos e regenerar essas áreas, porque são áreas degradadas. Então a agricultura pode promover o melhor uso e pode reativar a vida desses solos. Estima-se mais ou menos que numa primeira onda nós teríamos mais 40 milhões de hectares que poderia se fazer já, nesse primeiro momento, o crescimento agrícola sem ter que invadir florestas, sem ter que invadir áreas de preservação. Agradecemos a explicação, Juliano, pela maneira que você conseguiu expor da importância do uso dos agroquímicos ao nosso dia a dia, pois o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E mostra mais uma vez, e eu sou a prova viva na nossa propriedade, tanto que temos áreas preservadas e conseguimos ano após ano produzir cada vez mais numa mesma área de terra, usando esses produtos para proteger nossas lavouras e com isso ter nosso sustento também.